Boa noite a todos. É um prazer, uma alegria estar de volta aqui a esta casa, poder contribuir com esse trabalho e na noite de hoje com uma missão bem delicada, que é tratar dessa questão da influência dos espíritos em nossas vidas. A questão 459 do Livro dos Espíritos, que é a questão posterior a que nós vamos tratar, a gente vai trabalhar hoje a 456 até a 458, mas pedindo permissão, para a gente adiantar um pouquinho, na questão 459, Kardec pergunta aos espíritos se eles interferem em nossos pensamentos e em nossos atos. E a resposta dos espíritos diz que muito mais do que nós possamos imaginar. De ordinário, ou seja, na prática, ele nos dirige. Diante desse fato, para chegar nessa pergunta, Kardec buscou entender como isso se processava e começou perguntando se os espíritos eram capazes de ver e assistir tudo o que passava na nossa mente e tudo o que a gente fazia. E os espíritos disseram que sim, principalmente quando alguma coisa que a gente fizesse os interessava ou pensasse. Então, nessas três primeiras perguntas, os espíritos deixam muito claro de que não tem nada em nossa vida que passe desapercebido dos espíritos. Eles acompanham e sabem de tudo o que acontece, até mesmo aqueles segredos que nós não gostaríamos de contar nem para a gente. Eles são capazes de saber. Não há como se esconder do mundo espiritual. A gente vai ligar e vai conversar, mas é coisa rápida. Tá, tranquilo. Quer ligar logo? Pronto. Tá um pouquinho, mas tá tranquilo, dá para ficar. Então, diante dessa realidade, a gente passa a entender que não há o que nós possamos pensar, o que nós possamos imaginar, que os espíritos não tenham acesso. Mas é importante a gente fazer essa reflexão, por quê? Porque fica parecendo que assim, eu tenho um bocado de vigia ao meu redor, Eu estou aqui e está cheio de espírito olhando o que eu estou pensando, o que eu estou fazendo, como se fosse assim aquela turba de fofoqueiros que ficam acompanhando a minha vida. Mas a gente falou da questão 459, Ou seja, muito mais do que imagina, eles interferem nos seus pensamentos e nas suas ações. De ordinário são eles que dirigem. Então, como é que funciona isso? Se eles não estão totalmente dedicados a mim, focados, parados ao meu redor, acompanhando tudo que eu penso, que eu falo, como é que isso se dá? E a gente precisa entender isso. Por quê? Porque o que é que acontece? Emmanuel diz para a gente que nós vivemos mergulhados num mar de pensamentos e vibrações. Estamos todos aqui, na medida do possível, concentrados naquilo que está sendo colocado, mas, vez por outra, chega uma ideia diferente. Uma coisa que precisou resolver em casa, uma pendência que eu tenho que ver amanhã, e vão aqueles pensamentos intrusivos, vão aparecendo aqui e ali, mesmo que a gente esteja aqui nesse ambiente, discutindo, concentrado, prestando atenção. O que significa dizer que há uma onda de pensamentos e de ideias parando aqui. Então, como é que os espíritos se utilizam disso, já que eles não ficam dedicados a mim? Porque alguém podia pensar assim, não, então quem dirige a gente são os nossos obsessores, que têm raiva da gente, que nos perseguem, mas ao mesmo tempo a gente podia também pensar, os nossos amigos espirituais têm o mesmo poder. Por que tem que privilegiar os obsessores e não os amigos espirituais? Ou seja, não é da vontade especificamente do espírito nos acompanhar, não é do interesse específico dos espíritos em mim, em nossa irmã, em vocês, não.
é uma questão chamada sintonia. Para que haja essa interação, essa ligação, nós precisamos entender um pouquinho da nossa sintonia. Um exemplo que fica fácil da gente entender é o seguinte: quando a gente liga um rádio, a gente sintoniza em determinada estação, escuta a música que a gente gosta, mas as outras rádios não morreram, não apagaram, não deixaram de existir. Elas continuam ali emitindo ondas com outras músicas, alguém falando outra coisa, alguém vai e liga outro rádio, às vezes na mesma sala, no mesmo ambiente, e sintoniza outra rádio. Ou seja, as ondas estão ali, acontecendo simultaneamente, mas à medida em que eu movimento o seletor, eu encontro uma faixa de vibração que está sintonizado naquela rádio e eu escuto a música que eu quero. Se eu quiser modificar, eu mexo no seletor, encontro a faixa da outra rádio e vou assim por diante, navegando nas ondas do rádio. A mesma coisa é o nosso pensamento. E aí é que está o grande problema, porque nós estamos o tempo todo sem parar pensando, e não especificamente numa coisa só. Nós pensamos várias coisas ao longo dos dias e somos influenciados por essas várias coisas. De que forma nós somos influenciados? Primeiro, da forma que eu me acordo é uma especificidade. Se eu me acordo tranquilo, consigo fazer uma prece, me levanto ali, me preparo, troco de roupa, vou fazer o meu café, tudo com muita tranquilidade, boto uma música calma para ouvir, todo aquele ambiente e toda aquela percepção dos meus pensamentos, de alguma forma, estão sugestionados por aquilo. Pode ser uma música que me lembre alguém querido, pode ser que uma música que me lembre uma fase interessante. Então, todos os espíritos que de alguma forma têm uma relação com essa, vamos dizer assim, com esse ambiente, com esse clima, com o saudosismo dessa música, vão conseguir sintonizar, porque eles também estão pensando a mesma coisa. Então a gente acaba sintonizando. Ah, mas estão tudo lá em casa? Não, estão no universo, estão em toda parte, estão em todas as dimensões, só que nós estamos na mesma faixa. Eu estou percebendo vamos dizer assim, as emanações, as vibrações daquela música, estou me emocionando com ela, e todo aquele espírito que tem ou que está nessa mesma faixa vai encontrar a sintonia. Se ele também, aquela música interfere, aquela coisa toda e tudo mais. Só que, infelizmente, era muito bom que a gente pudesse passar o dia da gente nessa faixa de sintonia. A gente acorda e a primeira coisa que a gente pega é o celular. E aí, quando a gente passa o dedo, tem uma mensagem de um filho que está com problema, de um filho que está sem dinheiro, de alguém que precisa da gente para resolver alguma coisa, o chefe dizendo que vai chegar atrasado e a gente tem que ir para a reunião sozinho. Daqui a pouco a gente entra no Instagram, aí tem a notícia de uma guerra que estourou não sei aonde, uma bomba que matou não sei aonde, uma pessoa, e isso tudo vai interferindo na nossa vibração. Aí o que é que acontece? Eu começo a entrar nessas várias faixas de sintonia. Veja que são várias sintonias. Uma preocupação de guerra, uma preocupação no trabalho, ou seja, eu vou entrando e geralmente para a faixa baixa. Então, o que é que acontece nessa? Se tem muita gente pensando na guerra, vamos botar o exemplo da guerra aqui, se tem muita gente sofrendo, preocupado, revoltado, desejando vingança naquele processo, na hora que eu vejo aquela notícia e me condói, eu entro nessa faixa. E o que é que eu faço? Eu somo. E aí meu dia passa a ser influenciado por essa ideia. Por quê? Porque eu saio dali machucado, pensando, revoltado, reclamando, insatisfeito, e tudo vai girar em cima dessa onda. Então, o que é que os espíritos disseram para a gente nesse processo? A gente vai lembrar de uma frase que é muito comum entre a gente, Orai e vigiai. Vigiai o quê? Os nossos pensamentos. Porque é muito difícil, quando você entra nessa faixa negativa, você conseguir subir para a faixa da música saudosa. Por quê? Porque ela é pesada. E no mundo de provas e expiações, a grande maioria das pessoas estão na sintonia da guerra, estão na sintonia da vingança, estão na sintonia da revolta, estão na sintonia da maldade. Então você está envolvido numa onda muito mais forte do que aquele que está sentindo saudade de uma música, que está lembrando de um momento bom da música. É muito menor a quantidade.
A grande maioria da humanidade está lamentando, está reclamando, está revoltada, está insatisfeita, está com medo, está apavorada. E aí eu fico aonde? Nessa onda. Por quê? Porque em primeiro lugar eu fui para ali, eu procurei essa coisa. Então é difícil mudar, porque a onda é mais forte, é mais pesada. Mexer no seletor dá um trabalho, porque aí eu vou para o trabalho, alguém comenta, eu chego no ônibus, alguém está comentando, eu abro o Instagram, que tem por, vamos dizer assim, por estrutura operacional, fazer com que tudo aquilo que eu passo 30 segundos olhando, ele começar a mandar mais. Então eu pego ali, está na guerra, aí eu leio o texto, passo 30 segundos, se ele gostou do assunto, aí começa a mandar, só guerra para mim, só guerra, imagem, foto, comentário, gente discutindo, e a minha psicosfera fica totalmente em volta daquele clima. E aí o que é que acontece? Se eu nesse processo estou em sintonia, é assim que essa interferência que os espíritos dizem para a gente, acontece. Por quê? Porque já entrou na faixa. Não tem mais o que fazer. Entrei na faixa. Mas, Antônio, é só assim? Não. Pode ser um processo direcionado. Eu posso, a partir do momento em que eu entro nessa faixa vibracional e tenho um espírito que me persegue, que quer me ver atribulado, sofrendo, ele diz, olha, esse assunto tira ele do equilíbrio, esse assunto deixa ele mal. E fica ali alimentando. Se ele não tem sintonia com esse assunto, ele pode trazer o outro espírito que tem a sintonia. Enfim, eles vão fazer com que a gente passe o dia naquela ideia. Então, por que Kardec fez questão de perguntar isso? Por que Kardec fez questão de esmiuçar, de perguntar? Porque parece assim, quando você lê as respostas da 456 a 458, parece que Kardec está falando que todo espírito é fofoqueiro e enxerido. Por quê? Porque ele passa o dia se metendo na sua vida. Não é. É porque nós estamos emaranhados em um mundo, numa teia, numa grande rede, dos nossos pensamentos e das nossas vibrações. Então, quando a gente se reúne aqui e começa a trabalhar uma ideia de faixa vibracional, de questão de sintonia, de mudança de pensamento, de cuidado com os nossos pensamentos, de que forma a gente pensa, de que forma a gente enxerga as coisas, a gente começa a mudar a sintonia de um monte de gente e reforçar, aonde quer que esteja, uma ideia diferente que vai encontrar sintonia com a nossa. Mas o pior é que a gente só faz isso quando está aqui. Quando a gente passa daquele portão, todas as tribulações chegam primeiro, e aí a gente volta para aquela vala comum, onde tudo é preocupação, onde tudo é raiva, onde tudo é reclamação, onde tudo é insatisfação, onde tudo é medo, e isso fortalece uma psicosfera difícil. Por que a gente está falando isso? Porque fica parecendo que a gente assim, não vai conseguir sair nunca disso, né? Não tem solução para isso, não encontra solução para isso. Mas é um detalhe muito interessante. Quando nós paramos para pensar sobre esse aspecto, e vamos observando que nós estamos nessa teia, né, de vibrações e pensamentos, onde há assim um processo, né, transcorrendo em nossas vidas de violência, de preconceito, de problemas, de fome, de dificuldade. A gente não pode negar que isso acontece, nem achar que isso é uma utopia, é uma miragem. Mas eu preciso saber o seguinte: eu posso escolher com quem eu quero sintonizar? Isso é uma pergunta que, a partir do momento que eu tomo conhecimento, eu posso dizer, eu posso escolher. Então, quando eu pego o celular e tem uma imagem da guerra, que me condói, que me machuca, né, que mexe com a gente, é óbvio, não é diretamente com a gente, mas é com os nossos irmãos que estão padecendo aquela dificuldade. Qual é o primeiro pensamento que eu posso escolher ter? É ficar com raiva do dirigente da nação que autorizou a guerra? É tomar o partido de uma nação ou contra outra, a favor de uma ou contra outra, em função da minha forma de pensar, e alimentando cada vez mais o poder da dissensão? Eu posso fazer uma prece. Veja que o tema é o mesmo, a circunstância é a mesma, mas a escolha do que vibrar e onde sintonizar é a minha. Por isso, Jesus é o modelo entre nós. Quantas não foram as coisas que eram problema comum naquela sociedade, que foram levadas a ele como provocação, como, apelo, como tentando de alguma forma subornar a sua conduta,
e ele se manteve íntegro. Ele não entrou na faixa de vibração de ninguém. Ele não entrou na faixa de vibração dos apóstolos, que ainda se sentiam oprimidos pelos romanos. Ele não entrou na faixa de vibração daqueles que da sua cidade natal, Nazaré, o expulsaram, considerando ele um herege. Ele não entrou na faixa de vibração de ninguém. Ele manteve a dele. Por quê? Porque o pensamento dele era aquém daquela realidade. Então, quando a gente para e pensa sobre isso, a gente precisa fazer algumas reflexões que podem parecer uma coisa assim, talvez distante, quando a gente compara com Jesus, mas que nós precisamos começar a exercitar, que é a escolha de como enxergar a vida, o patamar, o entendimento e a visão que eu tenho das coisas que acontecem. Por quê? Porque, na verdade, se já é ruim, se já é complicado, se já é pesado, à medida em que eu me envolvo com o mesmo sentimento, eu só faço somar, eu não modifico nada. Então eu sou mais um a contribuir com tudo aquilo que particularmente eu já não concordo. E aí fica parecendo que a gente está engessado, mas não é isso. Eu posso ser o instrumento da diferença. E nós espíritas temos vamos dizer assim, não é um fator que nos torna superior ou melhor do que os outros, mas nós temos uma informação privilegiada, que antes de sermos este corpo, nós somos um espírito eterno. Então, quando eu olho para a guerra, os horrores da guerra, e me assusto e me incomodo, eu tenho que lembrar que acima de qualquer coisa há um governador desse planeta. O nosso planeta não está largado na mão dos dirigentes arbitrários, enlouquecidos, ensandecidos, revoltados, não. Porém, por autorização desse governador, eles ainda, vamos dizer assim, se utilizam do escândalo que é necessário, que é a autorização para a guerra. Mas, Antônio, por que o escândalo é necessário? Porque nós não aprendemos ainda a privilegiar a paz. Nós falamos dos horrores da guerra, mas nós brigamos por vamos dizer assim, segundos de vantagem no trânsito. Nós matamos e guerreamos por um jogo de futebol. Nós matamos e guerreamos por um relacionamento não correspondido. Vejamos que a guerra é o grande escândalo para dizer que a humanidade ainda carrega em si esse sentimento belicoso de resolver as coisas pela força e não pelo diálogo, pela compreensão, pelo entendimento. Mas nós que nos colocamos, e que aqui a gente faz uma menção muito significativa a todos que estão aqui, porque nós podíamos estar em casa agora, nesse exato momento, depois de um dia exaustivo de trabalho, depois de todos os nossos compromissos diários, em casa descansando, jantando e, vamos dizer assim, confraternizando com a nossa família. Mas nós abrimos mão disso. Muitos vieram em família, outros vieram sozinhos. Por que a gente veio? Porque a gente já não se conforma mais em viver de forma medíocre, ou seja, mediana, como todo mundo pensa. A gente já começa a buscar agora uma coisa diferente, ou seja, eu não posso imaginar que, sendo Deus quem é, o Deus que eu acredito, a minha vida, a existência do meu planeta, a melhoria do meu planeta esteja na mão de alguém que insanamente opta pela guerra, opta pela violência, opta pelo crime. Não pode ser. Por quê? Porque torna tudo muito inseguro, ou seja, não tem ninguém governando esse processo. E aí é quando todo esse preâmbulo, toda essa conversa passa pelo aspecto da fé. Vai desembocar no aspecto da fé. Por quê? Porque onde é que a gente vacila? Onde é que a gente baixa a vibração? Onde é que a gente se impressiona com os fatos? Pela falta de fé. A gente acha que são essas pessoas, vamos dizer assim, postuladas de um poder e de uma autoridade, decidem sobre a vida ou a morte de algumas pessoas. E não é assim que funciona. Isso aqui não é um barraco abandonado. Isso é um planeta que tem uma missão. E é tão imprescindível isso, que há 2000 anos, quando o governador desse planeta esteve conosco, ele avisou exatamente tudo o que ia acontecer. Pode pegar o Evangelho, no sermão do Apocalipse, ou o sermão o último sermão, o sermão da Ascensão, como queira. Está lá todos os passos que nós iríamos viver nesse momento. O que significa dizer que, se há 2000 anos ele já sabia, significa que ele tem controle, ele tem administração sobre o que acontece. Então, diante desse fato, a minha fé tem que ser capaz, suficiente, de enfrentar, como o próprio Jesus dizia,
vencer o mundo. O que é vencer o mundo? É brigar com o mundo? Não. É não se prender às coisas do mundo. Então, quando eu vejo um fato de violência, por exemplo, um feminicídio, que eu abro o meu celular, claro que nós não somos coniventes, nós não passamos pano mornos contra isso. Não. É uma atitude violenta, é uma atitude realmente abominável do ponto de vista de uma fé cristã, mas todos dois merecem a minha prece. Aquele desencarnou. Por quê? Porque resgatou de alguma forma. Mas aquele agressor também. Por quê? Porque ele, tanto quanto eu, ele é tão amado por Deus. Diante disso, eu não preciso ficar com raiva dele e desejando dele vingança, desejando dele ódio. Eu mudo a minha sintonia para fazer prece pela ignorância da atitude que ele cometeu, do gesto que ele cometeu e dos prejuízos que ele vai ter. Bastamos olhar o livro Céu e Inferno, as 3 fases do processo quando a gente falha. O primeiro é arrependimento. Então ele vai ter que compreender em que fase da vida dele, ou nessa ou em outras encarnações, que aquela atitude é errada e que ele não deve cometer mais. Isso é arrependimento. Não é dizer assim, não, olha, eu estou arrependido do que eu fiz. Não, isso não resolve. Arrependimento na ótica do processo de evolução moral significa dizer assim, eu sei que está errado e nunca mais repito. Isso é o arrependimento. Mas não basta arrepender, eu preciso reparar. Se eu tirei a vida, eu tenho que constituir a vida. E para constituir a vida, eu tenho que ter o consentimento daquele que sofreu o meu prejuízo. Eu tenho que conquistar agora o perdão daquela criatura para que ela aceite que eu possa ter ensejo de reparar o dano que eu causei. Mas não basta. Se eu terei a vida, um dia eu terei que perder a vida também. Eu preciso expiar. Ou seja, se eu sou aquele que atira, eu preciso saber como é que passa aquele que recebe o tiro. Então eu preciso expiar. São os 3 processos de reparação de um dano. Aí nós paramos para pensar. Nós estamos falando de alguém que tirou a vida da companheira, injusta e abominavelmente. Mas imagine aquele que decide pela guerra. Todas as pessoas sensibilizadas e atingidas por aquele resultado, ele vai precisar se arrepender, reconquistá-las uma a uma, reparar com todas elas e expiar por cada situação acontecida. Quem é mais digno de prece? Quem mais necessitado? Vou dizer nem digno, porque todos são, mas quem é mais necessitado? Aquela criatura. Então vejamos que eu não vou concordar com a guerra, eu não vou participar, mas eu vou contribuir para que diminua no mundo o padrão e a fortaleza da vibração da guerra, da briga, da dissensão, da violência, a partir de uma compreensão e de uma fé raciocinada sobre o aspecto de quem esteve com a gente, viveu todos os horrores da violência, viveu todos os horrores, que a humanidade pode impor a uma criatura, e soube chamar de amigo aquele que o traía enquanto estava traindo, e perdoar o seu assassino enquanto estava sendo assassinado. Quem sou eu para julgar qualquer criatura na face da terra? Por isso, o aspecto sintonia, o aspecto ondas vibracionais de pensamentos tem uma importância muito grande para a gente, porque ele diz exatamente em que faixa eu estou sintonizado e, consequentemente, como essa sintonia, essa faixa vibracional que eu me permito, faz com que a minha vida gire em torno desse ambiente. Se eu quero uma vida de paz, eu tenho que ser o primeiro a promover em mim a paz. Como a música do Nando Cordel, né? A paz do mundo começa em mim. Quando eu pacifico a minha consciência, mesmo diante das atrocidades, eu diminuo, eu sou menos um a pensar na violência, a vibrar na violência e sintonizar, aumentando os grilhões da violência. E principalmente, não sendo acessado pelas vibrações da violência. Então eu estou cuidando de mim,
Mas ao mesmo tempo que eu cuido de mim, eu modifico o padrão vibratório da Terra, modifico o padrão vibratório da humanidade. É -1 vibrando dessa forma. Então a responsabilidade é muito grande, porque geralmente quando a gente pensa na melhoria da Terra, a gente fica meio desestimulado, né? Porque assim, são tão poucas pessoas falando disso, preocupadas com isso, e geralmente estão tão assim revoltosas e tudo mais. E os espíritos chegam para a gente e dizem assim: não, a gente está num processo de transição planetária. Nós vamos mudar da posição de provas e expiações para a regeneração. Estamos caminhando desse processo já há mais de 200 anos. Esse processo já está acontecendo. E a gente olha assim, meu Deus, né? Porque para a gente entender um pouquinho o que é mundo de provas e expiações e mundo regenerado, no mundo de provas e expiações, o mal predomina. Ou seja, quando alguém perde uma carteira e acha e entrega ao dono, sai no fantástico. Por quê? Porque a ordem no mundo de provas e expiações é: achado não é roubado. No mundo regenerado, alguém que pega a carteira e não devolve é que sai no fantástico. É outra realidade. Por quê? Porque o bem predomina. Vai existir o mal? Vai, mas em menos quantidade. E a gente fica imaginando: será que os espíritos não estão enganados não, gente? Porque não é possível. Cada dia que passa estoura uma guerra nova. A gente, para onde se vira, é violência, cartel, tráfico, droga, matança. Para onde os espíritos estão enganados? A gente não está nesse processo. Pelo contrário, acha até que a gente está voltando para a barbárie, está andando para trás. Mas não é assim que acontece. Porque a gente fica imaginando que o mundo regenerado, o céu é rosa, o mar é amarelo, a terra é roxa. Não. O mundo regenerado, a regeneração da terra, vai deixar o mar da mesma cor, a noite da mesma cor, o sol da mesma cor. Não vai mudar nada. O que vai mudar é a nossa vibração, é o nosso pensamento. E isso começa a partir do momento em que eu começo a entender essas questões que Kardec fez aos espíritos, ou seja, esse nível de sintonia, e começo a escolher as minhas sintonias. Eu agora sou senhor das minhas sintonias. Eu agora faço questão de começar o meu dia numa sintonia que me faça bem, que me deixe leve. Mas Antônio, você vai ficar alheio a tudo que acontece? Não. Tudo que acontece, eu vou participar. Só que eu não vou sintonizar com o nível de acontecimento. Se é violência, eu faço prece. Se é uma coisa bondosa, eu faço uma prece e agradeço. Ah, mas eu vou passar o dia de mãos. Não, não precisa, gente. É só como você enxerga. É mudança de olhar. E não é do globo ocular, né? Porque muitas vezes a gente pode ser sério. É como eu enxergo a vida. É como eu construo dentro de mim uma certeza de imortalidade, uma certeza de alguém que conduz esse planeta e sabe exatamente o que está fazendo, tem total domínio e controle de tudo que acontece e que tem por objetivo nos levar, de acordo com as nossas vontades, mais rápido ou mais demorado, mas nos levar à felicidade. Jesus não vai abrir mão de nenhuma das ovelhas que foi confiada a Ele. Logo nós fazemos parte desse rebanho. Se eu tenho essa consciência, meu olhar tem que ser diferente para tudo o que acontece no mundo. Tem que ser um olhar mais esperançoso, tem que ser um olhar mais certeiro no bem, tem que ser um olhar de muito mais confiança. Está doendo, está difícil, está violento, mas vai passar. Por quê? Porque tem alguém que quer. E alguém que quer com a consciência e com a força de que decide, mas quer que a gente também tenha o mérito da conquista. E nós estamos aqui reunidos única e exclusivamente por esse motivo, porque estamos conquistando consciência que transcende apenas o sensorial, a pele. Nós estamos adquirindo consciência espiritual, a verdadeira consciência da gente. Nós estamos agora na matéria, mas ninguém garante que possamos terminar daqui mais ou menos 20 minutos ainda na matéria, mas que nós vamos continuar? Claro que sim. Então tudo que eu transformo agora, por decisão minha, por escolha inteligente, em busca de algo melhor para mim, vai comigo na matéria ou fora dela. Então eu não tenho tempo a perder, muito menos tempo para adiar. Não, depois eu faço, para a semana eu começo, amanhã, não, começa agora. E não é algo que demande um esforço absurdo, não é algo que nos tire do lugar. É só fazer uma simples pergunta. A nossa consciência, não é a ninguém, é a nossa consciência. O que é que eu estou fazendo aqui? Por que eu vim para o Neil hoje?
O que eu encontro no Neneil? Porque eu tenho certeza não tem um chocolate ali para cada um quando sai, não tem uma bonificação em dinheiro, não tem um sorteio da loteria, não tem nada. As portas se abrem, as pessoas arrumam a casa, preparam, acolhem a todos, mas aqui só tem o quê? Esclarecimento. Porque é a única coisa que a gente pode fazer, esclarecermos uns aos outros, porque estamos no mesmo barco. Então, o que eu posso fazer, o que a casa pode fazer, é oferecer o melhor do esclarecimento, porque a ação só eu posso fazer por mim. E muitas vezes a gente imagina que nos nossos exercícios de fé alguém vai fazer o que nos compete. Não vai. Infelizmente não vai. Porque se é verdade que Jesus há mais de 2000 anos nos anunciava essa realidade, segundo os escritos, e se ele tinha consciência de tudo isso, ele sabia que nós estaríamos hoje exatamente nesse patamar. O que é que ele fez? Trouxe mais informações, ampliou o conhecimento. Hoje, os postulados espíritas estão corroborados pela ciência moderna em todos os seus aspectos. Não dá para dizer que não existe uma continuidade da vida, não há para não dizer que existe uma realidade transcendente a essa. Pode chamar do que quiser, mundo espiritual, qualquer coisa que seja. Os cientistas não gostam de assumir por esse lado, tudo bem, mas não dá para evitar mais. Diante dessa realidade, como é que eu me vejo nesse contexto? Ainda alguém que vem para o centro, vem para o Neil na terça-feira e diz assim: Senhor, eu fui para o Neil, eu sou espírita, está tudo bem, e volta para a vida? Ou alguém que vem para o Neil, olha para essa realidade e diz: Senhor, eu sou um ser espiritual eterno, me inspira nas minhas ações, mas o meu papel eu vou cumprir. E que papel é esse? Transformação das nossas ideias, transformação do nosso olhar. Mas Antônio, é uma forma de dizer muito simples, parece que é muito fácil. Não é fácil, mas demanda decisão. Por quê? Porque se é verdade que nós estamos nesse processo de transição planetária, olha que aqui nós podemos contar várias encarnações no mundo primitivo, várias encarnações de provas e expiações. Eu estou doido para vivenciar um momento de regeneração, mas eu preciso me capacitar para isso. Por quê? Porque não é mudança de cor, como eu falei, é mudança de faixa vibratória. Se ainda dentro de mim, diante da violência, diante do escárnio, diante da dificuldade, ainda me exacerbo também na violência, mesmo que seja em protesto, mesmo que seja da forma contrária, mesmo que seja em prol da corrigenda, eu ainda não estou pronto para o mundo regenerado, onde predomina o amor, onde predomina o bem. Eu ainda preciso, ou ainda estou pronto para o mundo de provas e expiações. Olha, quando a gente descobre isso, como é desafiador. Mudar é desafiador, mas não tem outra saída. Se a gente quer viver um mundo regenerado, tudo e todos os aspectos da vida precisam mudar em mim. E eu não mudo meu filho, não mudo minha esposa, não mudo meus amigos, não mudo a ninguém. Eu só consigo mudar a mim. Por quê? Porque eu só sou o senhor das minhas decisões, dos meus pensamentos, da minha sintonia, da faixa vibracional que eu sintonizo. Só sou o senhor disso. Eu escuto o rádio que eu quero porque eu mexo no seletor. Então, diante dessa realidade, o nosso desafio enquanto espíritas, enquanto alguém que vem periodicamente, semanalmente buscar, vamos dizer assim, mergulhar nesse entendimento, nessa compreensão, não tem outra saída senão colocar em prática, porque senão é obesidade de conhecimento, a gente fica gordinho de conhecimento, mas a obesidade estraga, a obesidade faz mal, dificulta a marcha. A vida no Evangelho é vida prática. O Evangelho está escrito para que a gente pudesse se lembrar, para que a gente pudesse ter acesso, mas a gente tem que lembrar que o Evangelho é a vivência do Cristo, vivência. Não foi ele que escreveu o Evangelho, só está aí o livrinho, tudo que vocês precisam está aqui. Não, ele viveu, alguém retratou e disse assim: isso é o Evangelho, essa é a boa nova. E qual foi a boa nova do Cristo, Qual é a mensagem do Cristo? Primeiro se fizeres como eu faço, serás igual a mim.
Quanto mais cedo isso acontecer, mais cedo alcançarás. E olha, já faz 2025 anos que ele fez isso. E a gente ainda está aqui pelejando. Não está na hora da gente começar a pensar um pouquinho diferente? Não está na hora dessa mensagem, dessa informação, começar a mexer com a gente de forma natural, gente? Não é aquela coisa assim de fazer uma encenação, de realizar um ato grandioso de transformação, fazer uma festa de revelação, um chá de revelação. Não é isso, não. É começar a modificar a nossa conduta. É como começar a olhar para a vida sobre um olhar mais esperançoso, mais confiante, mais assertivo nessa ideia de que iremos atravessar toda essa turbulência e iremos encontrar regeneração. Uns talvez não tenham como participar, mas todos aqueles que querem, e eu tenho certeza que vocês estão aqui porque estão motivados nesse sentido, porque não dá mais para tratar essa relação de que Deus faz tudo e a gente continua aqui na esculhambação. Não. O que Deus tinha de fazer, Ele já fez, e o que Ele precisa fazer, Ele continua fazendo, mas Ele não faz por nós. Ele dotou a gente de todo o potencial, de toda a capacidade para a gente fazer por nós, dá todas as chances, fornece todas as informações. Por quê? Porque a parte dele nunca vai faltar, mas a parte dele só chega depois da nossa, com a nossa pronta. Eu quero passar num concurso, primeiro eu tenho que estudar. Na hora da prova, ele me inspira e me ajuda, mas eu tenho que estudar. Ele me deixa a minha mente clarear, lembrar de tudo e tudo que eu estudei e fazer. Eu quero melhorar a minha saúde. Eu preciso modificar o que eu como, eu preciso fazer exercício físico. Há sempre um movimento nosso em prol daquilo que a gente espera da divindade. Não é diferente sobre o aspecto do pensamento, não é diferente no aspecto da vibração, não é diferente do aspecto do entendimento, não é diferente sobre qualquer aspecto. Eu preciso fazer um movimento. Jesus era exemplo disso. Queres que eu te cure? Acreditas que eu possa te curar? Era uma pergunta quase óbvia. Todo mundo via ali seco, esperando o que ele fizesse, todo mundo sequioso daquela cura. Claro que as pessoas queriam, claro que as pessoas acreditavam. Por que ele perguntava? Porque tem que haver a nossa parte no processo. O processo é meritocrático. Nós precisamos conquistar, para nos tornarmos seres crísticos, precisamos desenvolver todas as habilidades de um ser crístico. Precisamos nos colocar na escola, no aprendizado, no movimento, na repetição, na prática, até se tornar uma realidade da nossa vida. Então, as perguntas que Kardec fez aos Espíritos dizem exatamente como essa interferência acontece. Parece que ela só é negativa. Não, ela pode ser positiva, porque quem escolhe o que pensar sou eu. E como o meu pensamento sintoniza, tudo que eu penso encontra ressonância, encontra sintonia, encontra faixa vibratória. Se eu quero estar bem, se eu quero estar motivado, se eu quero ter saúde, se eu quero ter felicidade, se eu quero ter paz, eu tenho que cuidar de quê? De como eu penso, do que eu penso, da forma que eu penso, para que eu possa ter sim oportunidade de sintonizar com as faixas mais positivas. Mas para isso há um esforço, há um entendimento, e é por isso que essa casa sempre abre as portas na terça, na quinta, no sábado, e todos os dias, para favorecer, mas não pode fazer por ninguém. Só pode convidar alguém para falar, porque parece, né, que o palestrante já está nesse nível. Tá não, gente. O palestrante é o mais necessitado. Eu sempre costumo dizer isso. Por quê? Porque ele, além de falar, ele tem que estudar. Vocês só precisam ouvir. Eu tenho que estudar e falar, e me ouvir falando. Então sou mais necessitado. Por quê? Porque não estamos isentos ou em condição superior. Deus é muito justo. Todos que estão nesse mundo de provas e expiações estão na faixa necessária a provas e expiações, cada qual no seu nível, no seu grau, na sua necessidade, na sua nuance, mas todos no mesmo patamar. O que significa dizer que quando eu me ajudo, ajudo vocês. Quando vocês se ajudam, me ajudam. Quando vocês melhoram o clima da Terra, mudando a vibração, a minha vida também melhora. Por quê? Porque se estamos em sintonia fina, tudo que melhora em mim, melhora em todo mundo. Tudo que todo mundo muda, melhora em mim. Mas também o que piora, sim, se eu escolher seguir o pensamento de todo mundo. E nós que aqui estamos, não temos esse direito mais. Porque não temos como dizer assim, eu não sabia. Ninguém nunca me contou isso.
Ninguém nunca falou isso para mim, ninguém disse, não, agora eu sei que eu sou o Senhor dos meus sentimentos, eu sou o Senhor dos meus pensamentos e, consequentemente, dos meus atos. Não é novidade para ninguém, mas há uma responsabilidade a mais. Por quê? Porque há não só a minha decisão, a minha individualidade, há uma interação, há uma rede vinculada. E aí eu começo a fazer escolhas agora e dizer assim, para onde eu quero direcionar meu pensamento? Em que sintonia eu quero estar? Como é que eu quero começar meu dia? Como é que eu quero voltar para casa quando sair daqui? Nós vamos ter possivelmente o passe coletivo, nós vamos ter a prece, que é o instrumento pelo qual eu mudo de estação. Mas a gente faz prece automático, né? A gente repete a prece assim, Pai Nosso que estás no céu, tá? Não. Eu gosto muito da proposta de Madre Teresa, quando perguntada, quando ela se dirigia a Deus, o que é que ela dizia para ele? Ela disse, eu não digo nada, eu só escuto. E alguém perguntou para ela assim, e o que é que ele diz para você? Ele não diz nada, ele só escuta. Por quê? Porque Deus fala com a gente, assiste a gente de dentro da gente. Ele sabe tudo, mas Ele espera a nossa vontade, Ele respeita o nosso livre-arbítrio, Ele respeita as nossas escolhas e o tempo em que nós queremos mudar. Vocês vieram aqui hoje, vocês vêm aqui todos os dias. Precisamos entender que a proposta do Evangelho, a proposta trazida pelos Espíritos, esclarecendo e ampliando o conhecimento, é proposta de ação, não é proposta de conhecimento histórico, não, é proposta de ação, de conduta, que precisa ser levada para a vida aos poucos, dentro das nossas possibilidades, dentro daquilo que é possível fazer, né? A gente não vai estar aqui santificado, não é isso, não estamos falando disso, mas precisamos estar nos esforçando, porque tem alguém aqui que não quer ser feliz? Levanta a mão. Alguém que não quer ser feliz? Não me preocupo com isso, não quero ser feliz. Tem alguém? E como é que você está construindo sua felicidade? Não, mas minha felicidade, eu estou juntando dinheiro, porque eu vou, no ano que vem, se Deus quiser, eu vou viver a minha felicidade, eu vou para a Disney. Quem garante que você está reencarnado até lá? Quem garante na véspera da viagem você pode desencarnar? Nada contra você planejar um passeio, uma viagem, não, querer comprar uma coisa, melhorar de carro, de casa, nada, nem nada contra, mas é uma felicidade imperecível e que nós desconhecemos. É tão interessante isso, porque tem uma pergunta lá no Livro dos Espíritos que Kardec faz quando está discutindo com os Espíritos sobre a escolha das provas, e os Espíritos dizem que na escolha das provas nós participamos ativamente, a grande maioria, claro, tem algumas exceções, mas ativamente nós participamos da escolha do gênero de provas que vamos vivenciar quando a gente vai reencarnar. E aí Kardec fica pensando, né? Diz assim, se é verdade que a gente escolhe, né, se a gente participa desse processo, então a gente deve escolher as provas mais fáceis. Aí os Espíritos respondem, da posição que você está, sim, da posição humana, imediatista, pequena. Mas quando você está no mundo espiritual, você escolhe as mais difíceis. A gente é que tem que dar um freio, a gente tem que apertar um pouquinho para você poder ter a oportunidade de não ir muito forte. Então, olhe para as suas provas hoje. Se é verdade, e deve ser, e eu acredito que seja, que nós escolhemos as piores, parece que a gente não está tão ruim na fita, não. Porque a gente está aqui com toda a nossa capacidade cognitiva, nós temos uma casa para morar, nós temos oportunidade de fazer as nossas 3 refeições, nós temos dentro de nós um trabalho. Então as nossas provas são muitas vezes um relacionamento difícil, uma saudade, um problema, né? Uma coisa muito simples. Mas tem gente vivendo provas nesse exato momento que está relacionado aos horrores da guerra. Ele escolheu passar por aquilo. Para quê? Para diminuir o tempo de sofrimento e se aproximar cada vez mais da felicidade, da verdadeira felicidade que é espiritual. Assim nós também fizemos. Então, diante dessa realidade, a gente pode olhar, a gente nasceu num país que é bastante complicado, tem muita coisa complicada, mas graças a Deus não briga com ninguém, até frouxo, não tem coragem de brigar com ninguém. A gente não vive os horrores da guerra, mas a gente vive os horrores da fome, da violência desenfreada,
né, do feminicídio, de uma série de tantas outras coisas, da pobreza. Mas nós aqui, possivelmente, a grande maioria, não está envolvido nesse cenário. Então, aproveitemos essa condição para fazermos reflexões assim, está mais fácil para a gente. Não é que esteja fácil, mas está menos sofrido. A gente não chegou aqui morrendo de fome, porque tem gente nesse exato momento que não comeu hoje ainda. Pense o que é fazer uma prece, pense o que é pedir a Deus e dizer assim, muito obrigado pelo meu dia, meu Deus. Não comeu ainda hoje. Nós já fizemos as 3 refeições, se não fizemos a terceira, vamos fazer a pouco. Se já fizemos as 3, podemos chegar em casa e fazer um lanchinho. Temos uma cama boa para dormir, confortável, em família, protegidos, amparados. E tem gente dormindo nas ruas. Vai ali na Praça Sérgio Loureiro, aqui pertinho, para ver o tamanho do problema. Então vejamos que quando nós falamos sobre a interferência dos espíritos na nossa vida, tem muito mais a ver com a forma como a gente pensa, com a forma como a gente enxerga a vida e como nós estamos ou percebemos, ou avaliamos, ou vivenciamos o tamanho da nossa fé. Porque é nesse sentido que tudo isso vai fazer diferença. Porque não mudaremos o mundo, não mudaremos as pessoas, mas poderemos estar inserido, como Jesus um dia esteve no nosso mundo, sobre extrema dificuldade, sobre extrema violência, e pôde ao final dizer a todos, eu venci o mundo, sem dar uma tapa, sem dar um grito, sem agredir ninguém, mas superar o mundo por não sofrer, ou não se deixar levar pela sintonia da maldade daqueles que ali habitavam. Não somos o Cristo ainda, mas temos plena condição de, uma vez conhecendo, darmos passos nesse sentido, objetivando um dia alcançarmos a felicidade que Ele nos reserva. A todos vocês, uma boa noite, muito obrigado e que Deus nos abençoe.